Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A direita não tem um dia de paz para comemorar uma vitória. Ontem a Câmara aprovou a urgência para o projeto de anistia, mas colocaram o deputado Paulinho da Força como relator, um político do Centrão muito amigo do Moraes e com o rabo preso com o Supremo, como vocês podem ver na imagem. Eu vou começar mostrando o bate-boca entre Natuza e Joel Pinheiro, já que a Globo iniciou os trabalhos para que nem a redução de pena seja aceita, mostrando que o que esses sádicos querem é que as pessoas do 8 de janeiro apodreçam na prisão. Ainda bem que o Joel teve peito para interromper a narrativa sem vergonha da cachorrinha dos ministros. E aí vai entrar um trem da alegria. Vai entrar a multidão do 8 de janeiro e vai entrar a redução de pena para aqueles que acabaram de ser condenados. Ah, mas isso é o que pacifica. Discordo completamente. Que aliviar para quem tentou detonar a democracia não pacifica, né? Você pode contemplar um lado. Peraí, Natuza, concordaria com você se fosse liberar essas pessoas para amanhã livres, leves e soltas de voltas aí. Um projeto que tem como... Acho que o resultado mais concreto de liberação mais cedo vai ser dos invasores do 8 de janeiro, aquele povo que os 100 e poucos ali que ainda estão em regime fechado, esse aí provavelmente já com o projeto já sai do regime fechado, esse muda mesmo. Os outros, quem planejou, você acha... Os condenados do núcleo crucial ainda vão ter pena de restrição de liberdade pela frente, a não ser que a dosimetria venha assim brutalmente reduzida. Mas é porque eu não discuto o tempo que a pessoa vai ficar presa. Eu discuto o fato de ser amoral, você dá tão pouco valor para a democracia. Ninguém aqui, nenhum de nós aqui, existimos fora da democracia. Não existimos. Não. Então, assim, pode ser, não, olha, então, se eles estivessem cumprindo pena e vamos fazer uma revisão e tal. Não, é super casuístico, sabe? O que me incomoda nessa discussão não é ser o Bolsonaro, o Ramagem, o Paulo Sérgio, o Roberto Carlos, o José. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é no Congresso, que também só existe, na democracia, se dar tão pouco valor. Naturalizar isso, essa discussão agora, eu como jornalista, me dói. Porque a divisão da sociedade está tão profunda que o significado de democracia está em disputa. E claro, estamos todos aqui do mesmo lado. A democracia brasileira foi atacada. Não é um conceito relativo. A democracia, mas as pessoas têm entendimentos diferentes. Mas ambos acham que é absoluto. Mas tem visões conflitantes muito profundas em jogo aqui dos lados políticos. Mas aí tudo passa a ser permitido, Joel. E tem gente dizendo, isso que a gente vive no Brasil agora, isso é que não é a democracia. Então vamos jogar isso aqui para Lava Jato ou para o Mensalão. Sim. Também havia divisão na sociedade. Você imagina alguém dizendo naquele momento que era para anistiar os condenados de um ou de outro, porque havia uma disputa sobre o conceito de corrupção? É impraticável. Mas será que não foram alguns dos excessos da Lava Jato que permitiram a não anistia, mas a anulação geral que aconteceu depois? Não, sim, mas a gente está falando de tempos completamente diferentes. Tem um intervalo de tempo. Diferentes. E nem mesmo um Mensalão, uma Lava Jato existiriam num sistema que não é democrático. Não. Então, assim, para mim, eu não consigo compreender. A Lava Jato, não foram os erros da Lava Jato que provocaram a anulação de todos os... É verdade. Não foram os erros. Concordo. Os erros existiram e deviam ter sido punidos. Mas, pontualmente, quem resolveu acabar com tudo foi o Supremo, que, quando decidiu na primeira vez, no primeiro momento, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, disse só vale para este caso do triplex. E valeu para todo mundo, em todo lugar, até quem tinha devolvido o dinheiro e até quem tinha confessado. Isso aí é uma distorção da nossa justiça. E da democracia, e para muita gente, da democracia brasileira. Para muita gente, a distorção da democracia brasileira. Mas eu não vi ninguém dizendo que estava em disputa na sociedade, que se tinha que aliviar os crimes que as pessoas cometeram, porque o próprio conceito de corrupção era relativizado, entende? Esse é o meu ponto. Não houve nem tentativa de anistia naquele momento, né? Não houve. Nem o PT fez campanha para anistia, que eu me lembro. Também não.
Mas, enfim... Porque a situação foi diferente, é que o apoio ao PT naquele momento do auge da Lava Jato não era comparável ao que é o bolsonarismo hoje em dia. Aquele momento o PT viveu um momento de baixa. Olha, agora, se o PT ali tivesse um naco grande da população, a gente não sabe o que Mas isso é um exemplo claro de como nós pioramos, porque você dividir o país quando houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, e ainda assim os que deram o golpe têm apoio no Congresso e na população para serem anistiados, é uma piora de situação grave, muito grave, sim. Muito grave. Nessa segunda parte, vou mostrar a vocês a arapuca que o Centrão e o Hugo Mota armaram para a direita. Aprovaram a urgência da anistia, mas agora o deputado de rabo preso já diz que a anistia está fora de cogitação e se reuniu com Aécio, Temer, Moraes e Gilmar Mendes para negociar uma nova dosimetria. Deixo também a resposta do Paulo Figueiredo, que garantiu que semana que vem teremos sanções pesadas para essa corja. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. E eu, como relator agora desse projeto, preciso muito, né, da assessoria e do apoio de vocês para que a gente possa pacificar o país. De comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né, portanto, de uma nova dosagem das penas, né, acho que pode produzir um resultado muito positivo. Anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda. Deputado, o companheiro seu de Câmara, Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, estão esperando novas sanções dos Estados Unidos e, nas palavras dele, não haveria outra solução, opção para o Congresso, senão a anistia ampla, geral e restrita, ou o liberou geral. A minha pergunta, novas sanções americanas vão influenciar o seu texto? Eu acho que se tiver novas sanções no meio dessa discussão e votação desse projeto, vai atrapalhar e muito, né? Espero que o Eduardo Bolsonaro, que já fez algumas besteiras quando fez o tarifaço contra o Brasil, ele possa pôr a mão na consciência e perceber que qualquer coisa que ele fizer nesse momento, nesse sentido de penalizar o país, ele toca fogo no parquinho, aqui, como diz o outro. Júlia, muita conversa de bastidor em torno do conteúdo desse projeto da anistia. Uma dessas conversas quentíssima de agora à noite, sobre a qual você apurou tudo. Renata, vamos até colocar a foto que ilustra essa conversa que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer. Eu conversei com o ex-presidente ali, Paulinho da Força, o relator. Também estava Aécio Neves e, o mais importante, participaram virtualmente dessa reunião ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, segundo a minha apuração, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Todos eles falando sobre o projeto de anistia, que não querem mais chamar, principalmente o relator e o presidente da Câmara, Hugo Mota, de projeto de anistia, e sim projeto de dosimetria. Dosimetria, que vem de dose, a dose, o tamanho da pena, porque eles querem diminuir as penas. Não é mais um texto, como a Elô falava, sobre a anistia geral, mas sim um texto que vai pegar os crimes no Código Penal, que ali, crime, golpe de Estado, 12 anos, abolição do Estado, 8 anos, diminuir esses crimes, de modo que, quando eles diminuírem esses crimes no Código Penal, isso pode retroagir para quem já foi condenado, pode valer para quem já foi condenado. Então, deve pegar todo mundo. A minha apuração é que pega todo mundo, inclusive o núcleo crucial, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Todo mundo com uma pena menor, Renata. Uma revisão ampla, geral e restrita da dosimetria. Uma revisão.
você vai acompanhar, não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos o meio termo, não era aquele texto do Sócrates, e esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado, tanto é que o PT acabou ficando contra, o pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora, cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí, é o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de penas, é dosimetria. Mas como é que você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de anistia. Eu vou procurar alguns governadores nesse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias, e a partir de segunda, reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. O cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei, quê? Você acabou de falar anistia 50 vezes. Se não for, votar na outra semana. Se a ideia é de que não há possibilidade de anistia ampla geral restrita, eu devo dizer, deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país, não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil. E não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é, os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada pelos Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ah, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, não bastou? Ontem era o Mota ia votar anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. Existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira. Inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão, da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos. Sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. É impressionante o desrespeito do Centrão com o Bolsonaro e seus eleitores. Eles realmente acham que podem excluir a direita das negociações e que ano que vem ainda receberão os nossos votos. Eu confesso que já estou torcendo para o Bolsonaro indicar a Michelle como sua substituta e chutar esses abutres alinhados ao Kassab, Temer e Aécio para bem longe. Se vamos ganhar ou perder ano que vem, eu não sei, mas vamos fazer isso nos nossos próprios termos. Não queremos nunca mais voltar ao teatro das tesouras que o Centrão tanto deseja. O que vocês acham, pessoal? Estão apoiando anistia total e irrestrita ou aceitam redução de pena? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.